Olá, somos o podcast A Luz da Bíblia. Estamos novamente com mais outro episódio. E hoje o nosso tema do nosso episódio é namoro cristão e sexualidade. Então a gente vai fazer algumas perguntas, então vocês podem responder aí no nosso chatzinho. Então, pode fazer sexo antes do casamento? Irmão Valdemilson, o que a Bíblia tem a nos dizer em relação a se a gente pode, é pecado ou não fazer sexo antes do casamento? Bem, tema bastante interessante e atual, né? Porque antes de responder, Gessiane, as pessoas podem falar assim, é a questão batida. Não, no pensamento cristão, né? No meio cristão há pensamento para todo gosto. Há quem entenda que é lícito haver o sexo entre os namorados, desde que haja um compromisso entre eles, né? Pô, tô namorando com a menina ali, compromisso, vamos casar, só não sei quando. Então, se a gente tem aquele, somos noivos, né? Se a gente tem aquele compromisso, a gente pode ter relação sexual tranquilamente, né? Então, assim, o pensamento meu, né? Acredito que nosso, à luz da palavra de Deus, é que o sexo antes do casamento é pecado. Era pecado no passado, acredito que é pecado hoje e será pecado amanhã também. Porque assim, nós falamos no vídeo anterior que o sexo é uma dádiva de Deus, mas para ser usufruída após o casamento somente, viu? E quando é que a gente pode ver isso, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Coríntios, né, nos fala sobre algo nessa questão. Nos diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, assim, nós temos aqui algo imperativo, né? E não está dizendo assim, um conselho, se vocês quiserem ter relação sexual no seu casamento, tenha. Se não quiser, não. Ele está falando fugir, né? Ou seja, se afastem, corram, né? Da prostituição. Inclusive, ele colocou como um pecado contra o próprio corpo. Então, assim, aqui ficou uma máxima de que a relação sexual antes do casamento é pecado diante de Deus. A gente vê que a sociedade, né, atualmente, na atualidade, fazer sexo antes do casamento é uma coisa natural. Antigamente, né, era uma coisa assim muito mais rígida, tinha toda a proibição que a mulher não podia e tinha que esperar e tudo mais. Mas hoje não, é estranho você se guardar pra fazer sexo depois do casamento, né? Uma mulher que casa virgem, meu pelo Deus, amor de Deus, hoje, é uma besta. Hoje é motivo de vergonha, né? Exatamente. De quadrada, seja uma coisa, o pessoal diz, as pessoas dizem, isso é coisa do passado, gente, ninguém mais espera ninguém pra fazer sexo só depois do casamento. Mas a gente vê que a Bíblia fala, né, que Deus criou o homem e a mulher e mandou crescer e multiplicar, e uniu um e se tornou uma só carne. Então, assim, todo o sexo que a Bíblia, o plano original de Deus é que o sexo fosse realizado após o casamento e não antes do casamento. E tudo isso que acontece se você faz sexo antes do casamento tem consequências. Tudo isso gera uma consequência no futuro, né? Então, assim, o sexo foi Deus que criou, na verdade, foi Deus que criou, é algo divino. Não é uma coisa que deve ser utilizada como test drive. Todo mundo, você que vai casar ou ter um relacionamento, não, você não precisa esperar se guardar. Você tem que sair testando, experimentando, para você escolher o que você vai gostar, né? É isso que o mundo está pregando, né? Tudo de encontro com a palavra do Senhor Jesus Cristo. E existem até, como o Valdemilson falou, algumas pessoas que concordam, cristãos que concordam com esse pensamento. Por exemplo, se eu noivei, então eu senti vontade de fazer sexo com meu noivo, eu vou fazer porque eu já entrei em acordo com o meu noivo que eu iria me casar. Então, eu fazer o sexo antes do casamento não teria nenhum problema. E a gente vai ver na palavra do Senhor Jesus que sim, que isso tem problema. Isso gera consequências. Sem dúvida. O pensamento moderno é nessa linha que nós falamos aqui. Uhum. O que ocorre? Nós vemos que
os cristãos, eles não devem, na verdade, seguir esta linha de modernidade, né? Essa linha de modernidade traz tudo isso que a gente falou, que é antigo, que é do passado, a mulher e o homem se guardarem para o casamento. Todavia, à luz da palavra de Deus, não há essa questão de ser antigo. A vigência da palavra de Deus, ela é eterna, né? Ela permanece, viu? E aquilo que era imoral, profano, né? Ilícito no passado, continua sendo hoje. As relações sexuais que eram consideradas ilícita, imoral, profana no passado, de igual forma devem ser consideradas na atualidade. Então, assim, precisamos distinguir e ter cuidado para o povo de Deus não se conformar e passar a fazer igual as pessoas que não conhecem a Deus. Eu lembro que uma história, inclusive, bíblica, na qual os moradores de uma cidade, o príncipe, né, de uma cidade teve relação sexual com a filha de Jacó, antes de ter aquela cerimônia toda. Isso foi considerado uma afronta, né? uma desonra, a tal ponto que os irmãos dela mataram os homens, né, daquela cidade. Então, assim, a gente não pode ver isso como algo do passado e normal na atualidade. Havia princípios, né? Havia princípios bíblicos que necessitam ser seguidos na atualidade, viu? Essa ideia de eu já tenho que testar, eu já tenho que me preparar, eu já tenho que ter relação sexual para mim poder não fazer feio quando eu casar, isso aí não existe. Ter experiência. Ter experiência, né? Na verdade, ali o casal, eles precisam se descobrir, né? É assim que a gente entende o ato sexual no meio do jovem cristão. E o termo utilizado na Bíblia, Valdemilson, é a fornicação, né? Então, se você tiver curiosidade, você pode olhar no seu dicionário e descobrir o que é fornicação, né? Que é o termo utilizado para as pessoas que têm relação sexual antes do casamento. Antes do casamento. Exatamente. Existem vários versículos que corroboram com esse pensamento, né? De que a pessoa tem que se guardar para depois do casamento. Até porque as consequências... Jacene, que consequências são? Porque a partir do momento que eu tenho um ato sexual com a pessoa, eu crio uma intimidade. Eu vou gerando uma intimidade. Quando vai sendo por parceiros diferentes, você cria memórias. Sim. Então, a partir do momento que eu me guardo para o meu marido, de igual forma aos homens... Porque assim, Valdemir, tem vamos abrir uma aspa assim... que os homens é como se eles estivessem fora dessa obrigatoriedade. É normal para os homens. É normal para os homens não serem virgens, se casando, né? Mas as mulheres têm essa obrigatoriedade de ser, né? E só pegando seguro raciocínio, muitos homens têm vergonha de falar que são virgens na roda de amigos. Exatamente. Isso é um motivo de vergonha. Porque isso se torna uma chacota, né? Porque os homens precisam ter sua experiência sexual, eles precisam ser mais conhecidos, eles precisam conhecer o seu corpo e entender. É vergonhoso para a mulher não ser mais virgem. Na verdade, que hoje não me importa mais, né? E para o homem eles acham como chacota, porque ele é virgem e tudo mais, isso é besteira. Então a sociedade impõe que os homens eles devem conhecer mais sobre sexualidade do que as mulheres. As mulheres devem ser recatadas e devem conhecer menos. Então assim, mas a palavra do Senhor Jesus Cristo fala que é para ambos, não é só para a mulher. Essa responsabilidade de se guardar não é só da mulher. Mas eu acho que lindo. Você já se imaginou como é lindo isso? Você se guardar sexualmente para uma pessoa que você se escolheu casar e que vai conviver para ela pro resto da vida? Porque assim, você não vai ter memórias, você não vai ter pensamento, não vai lembrar, você não vai ter nenhuma coisa para comparação. Ele vai ser seu ponto principal de comparação. Que bonito. O problema da atualidade que a gente vê com relação à sexualidade, a pessoas que entram em vários relacionamentos e não conseguem permanecer, que às vezes as pessoas
pegam essas memórias e tentam reproduzir essa mesma memória em outras pessoas, e isso já prejudica. Isso é uma das consequências, sem contar as brigas, os desentendimentos, porque se você vai querer que seu cônjuge reproduza aquilo que que você teve uma experiência com outra pessoa. Então, são N consequências que vão sendo geradas em relação a isso. Falando quanto às consequências, Jessé, tudo isso que você falou, mas nós temos a principal, que é no âmbito espiritual. Se a Bíblia diz que é pecado, não só aqui em Coríntios, mas nós vamos citar outras, a partir do momento que o camarada, o homem ou a mulher, né, o jovem, tem tal atitude, ele está pecando contra Deus. Se está pecando contra Deus, vai se distanciar de Deus. A Bíblia diz, né, que um abismo vai chamando o outro, né? Então, assim, haverá sim consequências espirituais na vida do cristão. Porque o pecado nos afasta de Deus, né? De quando você comete esse pecado, quando você acaba cometendo, se torna um vício. Você faz uma vez, faz de novo, e aí vai ficando naquele círculo vicioso, né? Então é um pouco mais difícil. Isso, o pecado lhe afasta do Senhor. Então isso vai fazer com que você não queira mais ter contato, porque o pecado nos envergonha, faz a gente nos sentir sujo e queremos nos afastar de Jesus, da igreja, nos afastarmos de tudo que nos lembra daquilo que mostra o nosso pecado, né? É verdade. Então, assim, partindo deste ponto, se não deve haver sexo entre os cristãos antes do casamento, como deve ser o namoro cristão, né? Já ia falar disso. Como deve ser esse namoro cristão? O namoro cristão, quando a gente analisa a palavra de Deus por completo, ele deve ser com pudor, né? Sim, regrado, com vigilância. É delicado. A gente não quer dizer que o jovem cristão não vai poder namorar, né? Não vai poder, justo, né? Mas vai poder. Só que a finalidade do namoro cristão deve ser para o casamento. O namoro cristão, na verdade, tem que ser uma preparação, uma forma de eles se conhecerem, já pensando no casamento. Com esse objetivo, né? Não essa questão de sair ficando, que é o que na atualidade, né? Fica com um, fica com o outro, e namora com um, termina, namora com o outro e vai afora, né? Justamente. Mas assim, o objetivo específico, né? Até a Bíblia fala que não é pra gente fazer o outro sentir amor se eu não vou corresponder. Então nós devemos vigiar com relação a isso. O namoro cristão deve ser regrado pela palavra de Deus. Até porque se você não regra pela palavra de Deus, você vai abrindo espaço para a sua carne, e a sua carne vai sentir desejos. Porque todos nós sentimos desejos. Isso. Mas o namoro cristão, ele tem que seguir a palavra de Deus e a vigilância. É importante a questão da vigilância e a maturidade. Com certeza. Porque eu acho que a questão da maturidade e a pessoa ter um pouco de entendimento da palavra do Senhor é um dos pontos principais. Porque quando você inicia um relacionamento com outra pessoa, vocês conversam, vocês alinham os pensamentos. Eu sou assim, eu concordo disso, mesmo sendo da mesma igreja ou às vezes de igrejas diferentes, vocês têm que andar concordando em alguma coisa, né? Então vocês têm que concordar e pensar, né? Concordar em relação a isso. Eu vou me guardar, meu intuito é me guardar e esperar até depois do casamento. Esse é o meu pensamento. Então, existem algumas dicas que as pessoas utilizam, né? Para que o namoro seja mais, como é que eu posso dizer, modesto, né? Seguindo algumas regras, para não passar do limite. Porque eu me lembro que quando eu comecei meu relacionamento, eu já entrei logo nessa pauta. Eu já falei, depois de um tempinho, né? Eu quero esperar o casamento e não tenho pensamento de fazer coisa antes do casamento. E a gente tem que, a pessoa tem que concordar, não tem que ser só um pensamento seu, né? Os dois têm que concordar, porque sem concordância dos dois não dá certo, né? Não funciona. Então sempre tem que ter essa concordância e pautado pela palavra de Deus. Porque quando você entra num relacionamento, você vai escolher alguém para o relacionamento, você tem que conhecer como é a pessoa, como ela é diante do Senhor Jesus Cristo,
como ela é com a família. Então você vai conhecendo, vai observando e vai vendo se as pessoas têm o mesmo pensamento que você, o mesmo preceito que você. É porque hoje em dia as pessoas, é porque a pessoa é bonita, é porque a pessoa é inteligente, é isso. E não trata de conhecer realmente como a pessoa é, né? E acaba se frustrando com relação ao namoro, né? Cantares 8, versículo 4, se não estiver enganado, ele nos diz lá: não desperteis o meu amor até que queiras, né? Uhum. Então, assim, o que é que ocorre aí? Diante daquilo que foi mencionado aqui por você, Jaciane, nós entendemos que o cristão, ele não pode ter essa questão de fica com hoje, amanhã outro. Eu ouso dizer que antes essa prática era muito comum entre os homens. Hoje não, hoje está geral, homem, mulher, né? Fica com um hoje, com outro amanhã, com outro depois, sem compromisso algum. Acredito que isso não condiz com o servo de Deus. Lembro de Paulo falando aos Timóteo que ele deveria ser o exemplo dos fiéis no trato, na caridade, né? Então, assim, não chega na minha mente que uma pessoa que tem este tipo de prática, né, de estar namorando à torta e à direito com várias pessoas, né, alternadamente, seja uma luz, né, como a Bíblia chama os cristãos de luz do mundo, né, de sal da terra, né? Então, assim, a gente tem que acabar, os cristãos têm que acabar com esse ficar, como é denominado. Uhum. Tem que namorar? Sim. Tem, mas namorar com seriedade, com propósito. Se por um acaso não der certo, beleza, não deu certo. Aí a pessoa vai e namora com uma outra pessoa com propósito, que às vezes pode acontecer. Sim. Se apaixonou ali, se iludiu de primeira, foi para um relacionamento ali com propósito, não deu certo, beleza. Mas essa questão de fica com hoje, fica com outra amanhã, isso não condiz com a palavra de Deus. Tem o capítulo 8, versículo 4 de Cantares. Uhum. E para mim contradiz tudo aquilo que Jesus fala em relação aos cristãos serem exemplo, né, no mundo. Então, meu irmão, você que serve ao Senhor Jesus, eles podem até pensar assim, Jaciane, isso é besteira. Isso é um pensamento de que é besteira, é um pensamento assim, de quem realmente não quer se adequar à palavra, porque se nós fizermos uma análise minuciosa da palavra, não encontramos respaldo para esse tipo de prática. E essa prática não é nenhuma prática que tem exemplo na Bíblia, né? É uma prática mundana que está sendo trazida para a igreja, isso, né? Para os jovens específicos na qual a gente está falando, né? Sobre a sexualidade diante do casamento. É uma prática que as pessoas acham bonita lá no mundo e trouxeram para a igreja esse ato de ficar com o outro. Mas o que a gente vê é que a palavra do Senhor Jesus Cristo não concorda com isso. E isso não condiz como cidadãos do céu, como servos do Senhor Jesus Cristo. E assim, à medida em que a pessoa começa, né, com esse ficar desenfreado, queira ou não, existe uma grande probabilidade de cair na prática da fornicação, né, de cair no ato sexual antes do casamento. E uma coisa delicada aqui, por que a gente diz que o namoro cristão deve ser com propósito? Temos uma linha de pensamento no qual o casamento é algo sério, entendeu? O jovem cristão, ele precisa, diante de tudo, colocar Deus, né, no seu relacionamento, orar, realmente querer que aquele versículo que fala sobre um cordão de 3 dobras se cumpra na vida dele, né, que o casal e Deus seja ali o alicerce principal. Porque assim, tem-se um entendimento hoje em dia que eu vou casar, se não der certo, eu separo. Não, esse não deve ser o pensamento do jovem cristão. O jovem cristão tem que ter muito cuidado com os seus namoros e principalmente com a pessoa que ele está escolhendo para casar. Por isso que eu digo que tem que colocar Deus em primeiro lugar. Porque essa ideia de casa hoje e separa amanhã não está de acordo com a palavra. Onde é que a gente pode ver isso? Mateus capítulo 19, versículo 9, o próprio Jesus falou sobre isso. A Bíblia nos diz que os fariseus chegaram para Jesus, né, querendo pegá-lo em contradição, tentando ele.
E Jesus falou para eles, né, algo interessante que serve para a nossa atualidade principalmente. Jesus disse assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, assim, qual a ideia aqui? Os fariseus estavam perguntando sobre o ato de desquitar. Aí eu casei, que era permitido, né, na antiguidade. Vou divorciar aqui da mulher e acabou-se. Jesus nos trouxe uma nova ordem, disse que isso não iria mais existir. Ele deu um mandamento aqui. Ele disse que qualquer que casar e separar, se não for por essa condição de adultério, e casar com outra pessoa, ele vai estar vivendo em adultério. E se ele estiver vivendo em adultério, ele vai estar vivendo em pecado diante de Deus. Então, assim, há uma necessidade muito grande do jovem cristão ter cuidado com o relacionamento, ter cuidado com o casamento. Por isso que a gente diz que o namoro tem que ser para casar e algo ali com propósito, porque depois que casou, casamento não é uma coisa assim, uma roupa que você bota hoje e tira amanhã, ou bota hoje e tira hoje. É algo sério diante de Deus. Então a pessoa tem que observar, né? Conhecer verdadeiramente, não verdadeiramente, né? Tentar conhecer pelo menos a pessoa como ela é, né? Se realmente tem o mesmo propósito, é alinhar os pensamentos, né? Ter aquela concordância em relação ao casamento, em tudo, na verdade. Então elas têm que ter essa conversa, esse diálogo, os dois, né? Sem dúvida. Uma questão delicada, nossos ouvintes, consiste na forma do namoro, né? É delicado, porque assim, nós somos carne, né? Eu, você, todos somos Sim. carne. Temos desejos. Temos desejos. Eu não sinto desejo sexual, não sinto atração sexual. Isso é mentira. Você mente para você próprio. Isso é mentira. Todo mundo, em algum momento do mês, os hormônios estão mais alterados, os hormônios estão mais altos. Flor da pele. Isso. E às vezes a aptidão sexual está maior, né? Está menor. Então, assim, é delicado aquela questão. O jovem, ele precisa ter cuidado com a forma do namoro, né? A vigilância, né? A gente vê assim, não é o ideal o jovem cristão estar namorando com muitas carícias, né? Com a mão boba, apalpando. Não só o homem em relação à mulher, mas muitas vezes a mulher também incita o homem, né? Então, assim, é preciso haver todo um cuidado quanto a isso, né? Porque há, na verdade, uma defraudação nesse aspecto. E assim, muitos jovens não ligam para isso, né? Tem um namoro aí desregrado e se apalpam, se tocam, e é uma loucura total, algo frenético. Quando se espantam, então se prostituem, cair em fornicação, né? Então, irmãos, assim, o pecado, ele não vai bater na sua porta assim, pequei. Às vezes é algo gradativo, que o camarada não vigia. Por isso que tem que haver a vigilância, por isso que tem que haver a cautela. A questão da maturidade, né? Você ter a questão da maturidade, você se conhecer e saber e impor os limites no seu relacionamento, né? Olha, vamos evitar fazer isso. Olha, isso aqui é uma coisa assim que me deixa um pouquinho mais excitado, então a gente pode evitar esse toque, evitar essa forma de beijar, isso e aquilo. Então eu acho que tudo vai na concordância, né? Nós não estamos aqui para dizer, você não pode fazer isso, você não pode beijar, você não pode fazer nada com o seu namorado, né? Não, essa não é a ideia, mas tem que ser algo com vigilância, com cautela, né? Às vezes o camarada diz assim, o homem ou a mulher, tanto faz. Eu sou forte, eu não caio nisso não. Meu irmão, que história é essa? Que história é essa? Para carne não há ninguém forte, né? A própria palavra de Deus diz que a carne e o espírito opõem-se um ao outro, né? Aquele que nós alimentarmos mais é o que será vencedor, né? Então, assim, negócio de forte. Eu tô muitas vezes sozinho com a minha namorada em casa, né? Os pais dela saíram. Vem, amor, aqui, meus pais saíram. Vamos namorar aqui de boa. É muito delicado. Onde é que a gente vê isso na Bíblia? Nós podemos tirar um exemplo e fazer assim uma analogia.
No caso de José, quando a esposa de Potifar, né, chamava ele, convidava ele, inclusive lá se despiu e agarrou ele, né? Ele não ficou lá assim, aí eu vou ficar aqui olhando para ela porque eu sou forte. Ele fez o quê? Fugiu, né? Então assim, precisa-se de cautela, precisa-se realmente haver um namoro santo, né? Visando glorificar a Deus neste relacionamento. Esse negócio de dizer eu sou forte é complicado. Como um abismo chama outro abismo, a partir daí quando você começa a dar mais importância à sexualidade, às carícias, você também vai ter curiosidade de conhecer, de ver, né? Então assim, você já vai entrar na pesquisa da pornografia, né, irmão Valdemilson? Então o que a gente tem a falar com relação a isso? Pornografia é algo delicado que está aí dominando a mente de grande parte da população mundial e por que não dos cristãos, né? Muito delicado esta questão da pornografia. Mas assim, é algo real no meio cristão e que precisa ser combatido da forma devida. Porque assim, o que é que ocorre? Há quem afirme que a pornografia não é pecado. Mas assim, venhamos e convenhamos. Quando você vai lá no YouTube ou em qualquer outro meio aí, né? E vai pesquisar, né? Vídeos pornográficos ou outra forma. Qual a finalidade se não for alimentar a carne, né? Se não for alimentar esse desejo, essa lascívia que já existe. Então assim, defendem que não é pecado, mas a palavra de Deus nos remete esta prática como pecado. Até porque assim, pensemos aqui, quem é que vai assistir um vídeo pornográfico se não estiver realmente desejando aquelas pessoas do vídeo ou pensando em uma outra pessoa, em uma outra mulher, em um outro homem? Eu acredito que esse é o sentido, né? Você não vai estar assistindo pensando, sei lá, no espaço, não faz sentido isso. E onde é que a gente pode fundamentar um pouco isso? Mateus capítulo 5, versículo 28, Jesus, né, com seus brilhantes ensinos, ele nos disse assim: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então assim, Jesus disse que o adultério não iria consistir somente na prática, mas no desejo, naquela intenção ali de me relacionar com a mulher, ou da mulher se relacionar com um homem. Ele já está alimentando o pecado em seu coração. E tem tudo a ver com a pornografia, né? Não tem como, como a gente falou, não tem como o camarada estar assistindo, né? Consumindo pornografia sem estar pensando na prática em si, né? Eu acredito que seja uma imoralidade sexual, né? Porque tudo que foge do plano original de Deus é um pecado. Então, a pornografia, ela é um pecado em si. A gente vê algumas pesquisas que a questão dos vídeos pornográficos de servos crentes, né? Que assistem vídeos pornográficos, que escondem, né? Então, assim, isso é pecado, não é uma coisa natural, não é uma coisa normal de uma pessoa estar assistindo vídeo pornô porque quer se sentir excitado ou se masturbar, né? Já gera o outro pecado, né, da masturbação. Então, é um abismo que chama outro abismo, né? Então, o sexo foi feito para ser realizado entre o homem e a mulher após o casamento, para serem desfrutarem juntos os dois, ambos, no casamento. Justamente, a masturbação também é algo corriqueiro, algo real também em meio aos cristãos e que precisa ser olhado com a devida atenção. O camarada, consequentemente, vai correr para a pornografia, vai também atrás da masturbação para ir ali alimentando aquele desejo carnal. E assim, isso é no geral, tanto o homem quanto a mulher, né? Uhum. Às vezes correm para esta prática da masturbação e precisam realmente, né? A Bíblia diz que nós, né, nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Então assim, venhamos e convenhamos, né? Pensemos um pouco. O ato de você estar ali se masturbando, acredito que, em hipótese alguma, ou no mais profundo do seu entendimento, você não vai achar que Deus, né, está se agradando, ou que você está louvando a Deus com aquilo, de forma alguma, né? Então assim, irmãos, o cristão precisa realmente conversar. Vai até uma crítica, às vezes, para os pais, para a família, porque alguns jovens vão procurar informações na internet, sendo que muitas vezes não tem em casa. Às vezes os pais não falam sobre sexo, a família não conversa, nem mãe, nem pai, considera isso um tabu. A pessoa vai buscar onde? No mundo. Vai buscar lá fora, vai buscar na internet, vai aprender da forma errada, vai aprender como natural, como normal. Quando se espantou, quando caiu em si, já está totalmente voltado, né, para aquilo, para pornografia, para masturbação, para fornicação, algo do tipo. E eu acho que isso é um déficit, né, do meio cristão, exatamente. Porque as pessoas têm muito esse tabu de falar sobre sexualidade. Com os filhos. Pros filhos, têm o medo. Então, assim, eu não tive esse contato direto. Isso é isso, você faz assim, é assim, você tem que se cuidar. Não, eu aprendi fora. Então, eu acho que as pessoas, os pais têm que ter esse pensamento que é melhor eu ensinar o meu filho sobre sexualidade, sobre a questão de se conhecer. Uma coisa diferente de conhecer o seu corpo e de se masturbar. Você conhecer o seu corpo é uma coisa. Não tô falando de conhecer, de sentir os pontos onde você sente alguns prazeres, mas de você conhecer onde é isso, onde é aquilo, o que isso causa, como que você deve cuidar. Então, a gente tem que ter, os pais, né, na verdade, tem que quebrar esse tabu e abrir a mente das crianças de falar de acordo com a palavra de Deus, o que é o certo e o que é errado. Porque o mundo prega aí a libertinagem sexual, que você pode fazer tudo, do jeito que você quiser, que ninguém deve ditar sobre sua sexualidade. Então, o mundo contra isso, ele abre de todos os ângulos, de todas as formas possíveis, ele explica, né, do jeito errado sobre a sexualidade, sendo que as pessoas não percebem, os pais não percebem isso. Não, é a escola que tem que falar. Não, é a professora que tem que falar sobre sexualidade. A professora tem que falar, mas as crianças têm que ir para a escola já sabendo de algumas coisas, sabe? Realmente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, né? Para fechar, a Bíblia nos diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Nós podemos ver que aquelas pessoas, né, que buscam realmente seguir os padrões de Deus, né, para o casamento, para a sexualidade, podemos ter certeza de que a bênção de Deus está sobre eles, né? E é isso aqui que Paulo nos disse. Devemos saber possuir o nosso corpo, né, o nosso vaso, em santificação e honra, nos abstendo, né? O cristão, ele precisa se abster. O jovem cristão precisa parar de brincar de ser crente, encarar realmente a sua vida de servo de Deus e não estar aí vivendo de forma desregrada, né? Devemos de fato fazer aquilo que as escrituras nos dizem, até porque assim, muitas pessoas depois, né, até comentam, a gente conversando com os amigos, ele fala: rapaz, se eu tivesse esse entendimento antes, né, não teria agido assim, não teria procedido assim. Então assim, é o momento, né, do povo cristão realmente ser luz do mundo, realmente ser sal da terra, e não tá aí brincando de namorar, né, brincando de servir a Deus neste aspecto que nós estamos falando aqui. Tem que namorar? Tem. Mas com propósito, com seriedade, com santidade, visando principalmente honrar a Deus neste relacionamento. Honrar a Deus em tudo, né, em toda a sua área da sua vida, e principalmente nessa área que é tão importante, né, o relacionamento, o casamento.
Porque o ato sexual é um ato íntimo entre o casal, né? É um elo importante entre o casal. Então sempre tem que haver essa concordância. E a palavra do Senhor, sempre o servo do Senhor, a sua vida tem que estar pautada, né, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, sempre buscando o que é justo, como em Filipenses capítulo 4:8, falando que a gente tem que fazer o que é justo, buscando o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, tudo isso ocupando o seu pensamento com essas coisas boas, né? Então buscando sempre agradar ao Senhor em toda a sua vida, em todas as suas áreas da sua vida, e principalmente no relacionamento, né? Outra pergunta, e aquelas pessoas, Waldemilson, que mesmo sendo evangélicas, às vezes não conseguiram esperar e acabaram cometendo o ato sexual antes de casar, elas estão condenadas ao inferno? E até mesmo aqueles que não serviam a Deus antes, né? Mas assim, de forma alguma, porque quando há o arrependimento sincero da pessoa, há o perdão de Deus, né? Então assim, não há pecado, na verdade, que quando o camarada se arrepende de coração, o Senhor não nos perdoa, mas consequências virão, né? Consequências virão, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o pecado nos traz consequências, né? Eu não posso aqui dizer qual é a consequência na sua vida, né? De forma alguma, mas tenha certeza que nós vamos sofrer essas consequências. Como é que você pode provar isso? Podemos citar alguns exemplos na Bíblia. Davi, por exemplo, quando Davi adulterou, né, com Batseba, houve o perdão de Deus? Houve o perdão de Deus, mas ele colheu as consequências na família dele, na casa dele. Então assim, meu irmão, o perdão de Deus vai ser bacana, porrada na sua vida, mas nós não devemos querer desobedecer a Deus e dizer, depois eu pago o preço. Não, vamos escolher mesmo esperar, né? Esperar, né? A fidelidade a Deus. Até porque não é tão lindo, gente, você ter alguém lhe esperando, de certa forma, não é bonito? Isso não é uma prova de amor? Porque a gente vê no mundo aí as pessoas dizendo, me dá uma prova de amor, me entrega a prova de amor que o mundo pede. Vamos ter uma relação sexual antes do casamento. Eu já vi muitas histórias, né? Já acompanhei alguns relacionamentos não cristãos, né? Que o seu cônjuge, a pessoa lá pede, eu quero uma prova de amor. Se você me ama, então me entregue sua virgindade. Então, assim, a gente vê que isso não é prova de amor, gente. Pelo amor de Deus, se você já ouviu ou alguém que fez essa pergunta pra você, isso não é prova de amor. O ato de entregar essa virgindade não é uma prova de amor pra ninguém, nunca foi, nunca será uma prova de amor. Mas como cristãos, nós devemos vigiar em tudo, nossa maneira de viver, em todas as formas possíveis, porque isso que o inimigo quer, né? Nos desvirtuar, fazendo-nos pecar e nos afasta. O pecado nos afasta do Senhor Jesus Cristo. E o inimigo quer nos afastar. Mas se você cometeu e você tá se sentindo mal, que pode alguém ter assistido o vídeo e ter cometido, né? E o Senhor perdoa, Ele é perdoador. E como o Waldemilson falou, né? Deus vê o nosso coração, vê o nosso íntimo. Ele vê o arrependimento verdadeiro e perdoa, né? Mas o arrependimento, né? Sem continuar a prática, né? O sentido é de metanoia, né? De dar uma meia volta. Não vou mais praticar aquilo, né? Eu tive relação sexual aqui, me arrependi, amanhã eu tô fazendo de novo. Não, isso aí não é um arrependimento. Isso aí não é arrependimento, né? Não. Então não vai haver o perdão desta forma. Isso mesmo. Então assim, o que é que você acha, né? Do tema que nós abordamos aqui? É lícito? Não é lícito? É pecado? Não é pecado? Mas assim, o seu pensamento, você se baseia na palavra ou só naquilo que eu acho, né? Você procura seguir princípios bíblicos, né? Precisamos meditar a partir de agora neste aspecto, viu? Reflita aí, deixe sua pergunta aí nos comentários e vamos que vamos. E você só tem a ganhar, né? Nas vantagens de se guardar para o seu casamento. Você vai ver, você também pode até ver, algumas pessoas devem ter contado alguma coisa de quanto que queriam ter esperado e agora também porque tem consequências, né? E é isso, gente. A gente agradece a você que permaneceu até o final desse vídeo. Fique até o final porque a gente vai ter mais alguns outros episódios e que você curta, comente, ative o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. Tchau, tchau!